Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Vamos assistir esse vídeo onde o jornalista Pittoli fala que Bolsonaro tem uma carta na manga, mas que ele vai usar essa carta que ele tem somente no momento oportuno. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. O que eu disse em abril, eu mostro novamente para você, porque eu posso falar, acho que eu estou usando inclusive uma camiseta parecida, para confundir aí a audiência, né? Eu reitero, eu ratifico. Se eu tivesse aqui que lhe dizer qualquer coisa contrária, eu diria também, saiba disso. Aperta o play, Edson. Essa nuvem que pairava sobre o presidente Bolsonaro, inteligentíssimo e muito bem assessorado, e eu digo o motivo, porque ele tem carta na manga. E eu conversei com o presidente Bolsonaro no dia 9 de dezembro em Buenos Aires, tete a tete. Fiquei quase 20 minutos com o Bolsonaro. E por lealdade ao presidente Bolsonaro, eu jamais revelaria o que ele me contou ali. Jamais eu revelaria. Mas o que eu posso lhe afiançar, você que me ouve agora, o que eu posso lhe afiançar é que o presidente Bolsonaro ainda tem carta na manga, e não é o Elon Musk, não é a carta do Elon Musk. Ele tem uma carta na manga que ele ainda não utilizou. Veja, estes que estão aí hoje com um sorriso amarelo aparecendo em foto ao lado do Pacheco, estes sabem que vai muito além do Elon Musk, que vai muito além de bloqueio de perfis, de censura, vai muito além. Eles sabem. E eu repito, jamais trairia a confiança do presidente Bolsonaro, porque ele me contou uma coisa olhando nos meus olhos, e ele pediu, guarda. Está guardado, presidente. Bom, nesse momento, agora sou eu já? Estou eu me vendo? Esse sou eu? Eu se gosto muito. Né? Eu não tenho por que dizer que isso não é verdade. Eu não tenho por que dizer que isso continua, porque não recebi nenhuma informação diferente desde o final do ano passado, diferente da que eu recebi. E se eu acredito no presidente, e eu continuo a acreditar no presidente, eu reitero a minha fala. Eu reitero a minha fala. Então por que não usa? Porque eu entendo que ele vai saber usar. Para você ter uma ideia, Auriverde, entendo e vejo eu como a casa do presidente Bolsonaro hoje na mídia, está de portas abertas para quem for, desses todos indiciados. Todos. Só que nós temos agora a análise estratégica do próximo passo. Quem tem que estar aqui e não pode fugir do pau sou eu, bicho. Sou eu. Eu que tenho das 8 à 1 da tarde aqui todos os dias. Sou eu que você veio buscar para ouvir agora para atender o que está acontecendo. Sou eu. E agora eu vou dizer para você, olha, eu não vou tratar disso agora, que eu preciso pensar numa estratégia. Eu não posso. Não existe essa possibilidade. Eu não posso chegar para você agora e falar assim, podemos falar disso na terça? Não existe essa chance. Então eu estou falando para você e reiterando o que já fiz. A minha fala de abril é a minha fala de novembro, e enquanto houver esperança do ponto de vista do uso desta informação valiosa que existe, estarei aqui lutando. Só que, do outro lado, existem loucos. Do nosso, estrategistas. Não há paridade de armas. Do outro lado, uma caneta que pesa. E desse lado, injustiçados, vejo eu. Vamos aguardar. Por que você pôs esse vídeo? Para dizer que eu reitero e ratifico o que disse em abril, o que disse em novembro. E se você... Você, por exemplo, que em algum momento no chat falou, mas o Bolsonaro foi covarde. O Bolsonaro não quis enfrentar. Eu acho que você já deve ter se arrependido, não é? Eu acho que você já deve ter se arrependido do que disse. Então não é melhor esperar do que sair disparando? Ontem recebi inúmeros grupos essa minha fala. Inúmeros. O João me alertou, o negócio está rodando por aí. Resposta para o João. Deixa comigo. Não foi essa a minha resposta, João? Foi exatamente essa. Deixa comigo. Porque eu não estou fugindo da verdade. Deixa comigo. Então eu só estou reiterando o que disse, ratificando o que falei. Ok? Para que seja decretada a prisão preventiva, é preciso que haja o tal periculum libertatis, ou seja, que haja risco em manter o investigado livre. E nesse caso, os fatos investigados, ele já tem 2 anos. O ex-presidente, ele não está investido de autoridade pública e já sofre aí uma série de restrições abusivas às suas liberdades. Prendê-lo seria uma violação explícita à presunção de inocência e também ao devido processo legal. Mas, essencialmente, não há elementos para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro porque não há sequer indícios de prática criminosa. Pelo pouco que se sabe desse processo sigiloso, vazado aí a conta-gotas, de forma bem seletiva, o Bolsonaro
nunca deu ordem de natureza subversiva, nunca coagiu ou ameaçou outras autoridades e nunca se manifestou publicamente para endossar ou mesmo para incitar a violência e a sedição entre os seus apoiadores. Muito pelo contrário, Bolsonaro está gravado em vídeo repudiando a adoção de medidas de força. O que nós sabemos é que algumas figuras do entorno do ex-presidente se frustraram com a sua postura conformista a respeito do processo eleitoral e tentaram sim persuadi-lo a tomar ações mais drásticas, o que nunca aconteceu. Tanto que a diplomação, a posse, a transição de poder para o governo petista se deram de forma pacífica, sem envenenamentos, sem enforcamentos em praça pública ou sem assassinatos em série, como sugere o relatório sensacionalista da Polícia Federal. O pior que aconteceu se deu no dia 8 de janeiro de 2023, quando um punhado de vândalos e algumas centenas de manifestantes, inconformados com o resultado oficial das eleições, tiveram acesso facilitado aos prédios dos três poderes lá em Brasília, ocuparam esses edifícios por algumas horas. Estavam todos desarmados, desarticulados, sem apoio militar ou apoio popular. E aparentemente o Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Ele estava fora do país, ele estava hospitalizado e no mesmo dia ele se manifestou contra os atos de vandalismo que ele comparou aos frequentes protestos violentos da esquerda. Mas enfim, o mais importante aqui é a gente se ater aos fatos. Não houve golpe de Estado, não houve ruptura democrática, não houve violência contra autoridades. Nada disso foi colocado em ação. Ou seja, se houve cogitação, discussão, planejamento ou até preparação de algo desse tipo, nada disso foi levado a cabo e nada disso teve efeito prático. E por isso, a lei penal brasileira não pune esse tipo de conduta. É o que se chama no direito de atos preparatórios. Ou seja, reuniões, consultas, a redação de minutas, conversas ao celular, requisição de orçamento, elaboração de planos, tudo o que foi descrito no relatório da PF, embora reprovável, não é criminoso. Se criminoso fosse, todas as autoridades militares que tiveram ciência desses eventos, incluindo os chefes das Forças Armadas, deveriam responder pelo menos pelo crime de prevaricação, por não terem comunicado o suposto golpe às autoridades competentes. E aí fica a pergunta, se a Polícia Federal tem tanta certeza que estava em curso um golpe de Estado, por que não indiciou o ex-comandante do Exército e o ex-comandante da Aeronáutica por prevaricar? Mas vamos retomar aqui os dois principais crimes pelos quais os investigados foram indiciados. É tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Nesses dois casos, está escrito na lei que o crime só se configura por meio de violência ou de grave ameaça. Então, onde estão os indícios de que o ex-presidente e os demais indiciados coagiram alguém ou empregaram de violência para subverter a democracia? Se essas provas existem, elas ainda não foram apresentadas, Leandro. E graças a Deus, a nossa lei ainda não pune as ideias ruins, apenas as ideias ruins colocadas em prática, efetivamente tentadas, efetivamente executadas. Enforcamentos, envenenamentos e golpes imaginários não são crime e não deveriam ensejar. Pois é, repercute no país inteiro o anúncio do indiciamento de 37 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Em primeiro lugar, a consideração, né? Ainda ontem eu falei com outro juiz que me disse a mesma coisa, tentativa de crime não é crime, né? A menos que a pessoa tenha sido impedido pela polícia já na execução, né? Agora, cogitar um crime não é crime, planejar o crime não é crime, executar sim e consumar o crime sim, né? Eu já falei aqui do caminho do crime, em 4 fases. Nas 2 primeiras fases não se executou nem se consumou o crime. O crime de tomada do poder, com assassinato de gente, essa coisa toda. Agora, lendo o inquérito, a gente chega a uma conclusão que é absolutamente surpreendente e contrária. Que o herói disso seria Bolsonaro. Seria Jair Messias Bolsonaro, porque foi ele que fez as pessoas desistirem do intento. Não houve ataque a quartéis, não houve ataque a nada, não se quebrou nada, não se pegou em arma, nada disso. Mas jogaram a toalha, como eles próprios disseram, e furiosos com Bolsonaro. Tem frases aqui,
presidente não pode pagar para ver, ele vai destruir o nosso país, democrata é o cacete, não vou sair das 4 linhas, que história é essa? Nem tem 4 linhas. Né? Ou seja, estavam furiosos porque eles queriam que o presidente assinasse lá um documento que eles imaginavam como um decreto do 142, de interferência, de intervenção das Forças Armadas em defesa da Constituição e da lei, etc. Isso não foi feito. Bolsonaro não fez nada disso, ficou nas 4 linhas e o poder passou para Lula. Nem Lula foi atacado, nem houve tentativa de ataque a Lula ou de assassinar o presidente eleito, Alckmin, ou de prender, houve só cogitação. Essa é uma grande questão. A outra questão, o ex-promotor Deltan Dallagnol está levantando, né, é sobre o foro. O Supremo não seria o foro para isso, né? O juiz apropriado para isso não seria alguém que está lá aparecendo como vítima ou como alvo, né? Tudo estranho. Mas o mais estranho de tudo é isso, que se a gente for ler de cabeça fria, chega à conclusão de que quem deu um basta nisso, que fez parar, fez as pessoas desistirem, jogarem a toalha, como eles próprios mencionaram nas trocas de WhatsApp que são mostradas pela Polícia Federal, né? Foi Bolsonaro, que não fez aquilo que estavam imaginando que ele deveria fazer. Então, é muito estranha essa conclusão. Entre os 37, estão 2 generais ligados ao Bolsonaro, Augusto Heleno e o general Braga Neto, foi candidato a vice, os 2 foram ministros de Bolsonaro, né? Tem mais um outro general que era chefe de departamento, 4 estrelas, tem um argentino, um padre, né? E o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está sendo acusado por aquilo que ele não fez, né? Ao contrário, que evitou que continuassem as cogitações e planejamentos que não foram para execução, né? E nem se sabe se seria execução ou apenas um sonho. Mas, enfim, vamos esperar o encaminhamento dessas coisas. Eu imagino que o Congresso Nacional esteja acompanhando tudo isso. O presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, abre aspas, faz tudo o que não diz a lei, fecha aspas. O magistrado é relator do inquérito que resultou no indiciamento do ex-chefe do Executivo e outros 36 nomes ligados a ele por tentativa de golpe. Bolsonaro declarou o seguinte ao portal Metrópolis, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa, faz tudo o que não diz a lei. Fecha aspas. O relatório foi produzido pela Polícia Federal, que conduziu a investigação. O documento final foi entregue ao Supremo Tribunal Federal e Moraes deverá encaminhá-lo para análise da Procuradoria-Geral da República. Eles foram indiciados pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por integrar organização criminosa. João, eu vou pedir para você repetir alguns pontos desse trecho aí, tá? Vai lá. Posso trazer a quantidade de anos de prisão também? Claro. Bom, vamos lá então, os crimes. O primeiro é golpe de Estado, que envolve 4 a 12 anos de prisão. Mas teve golpe de Estado? Não teve. Vai lá. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Teve abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Quem está no poder agora? Quem está no poder que tirou alguém da cadeira do Supremo, alguém da cadeira Não. do Tribunal Superior Eleitoral? Alguém tirou alguém da cadeira? Não. E aí tem a pena de 4 a 8 anos de prisão. E por último, integrar organização criminosa de 3 a 8 anos de prisão. Organização criminosa é o seguinte, juntou 4, é organização criminosa. Tem 37, né? Então, eles encontraram uma organização criminosa. Mais alguma coisa? Só para finalizar, Pois não? Bolsonaro também declarou, nessa mesma nota aí que a gente vai colocar na tela, que sua luta irá começar na Procuradoria, que decidirá se irá denunciar os investigados ou não. Abre aspas.
Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar, fecha aspas, disse o ex-presidente. Está tudo errado. Eu concordo com o presidente. Concordo, está tudo errado. E eu volto a um ponto. Essa triangulação, Polícia Federal, comandada por Ricardo Lewandowski, Paulo Gonet, na Procuradoria-Geral da República, sócio, ex-sócio do Gilmar Mendes, indicado por ele, e o Supremo Tribunal Federal, que a gente já sabe como vem agindo, essa triangulação é um perigo para o Brasil. Foi eu que me bati aqui. Essa triangulação é um perigo para o Brasil, porque ninguém coloca freio em ninguém. O que está acontecendo hoje é o seguinte: o presidente Bolsonaro, olha, precisamos agir na PGR. O problema é que a PGR está na mão de uma pessoa que é alinhada com o Gilmar Mendes, que a gente sabe o que pensa. E eu não consigo ver, infelizmente, a independência. Eu vejo uma relação de cumplicidade. Essa é a minha opinião. Ainda posso ter. Nós temos uma Polícia Federal. Quem comanda a Polícia Federal do Brasil, amigo? Ricardo Lewandowski, que todos nós sabemos o que pensa. Ele, Lewandowski, foi quem, para mim, é a minha opinião, ainda posso ter, começa a rasgar a Constituição quando do impeachment da Dilma, já disse aqui quantas vezes. Não, ela já está empichada, ela já vai sair, mantenha a Dilma elegível. Tanto ficou elegível que foi candidata ao Senado por Minas Gerais, em 2018. Então, esse cidadão comanda a Polícia Federal. Aí nós temos o Supremo Tribunal Federal, que dispensa apresentações. Não é por medo, porque você já sabe tudo que nós temos ali, como esses vêm agindo. E nós temos a Procuradoria-Geral da República. Entendo perfeitamente o presidente Bolsonaro, foi prudente ao dizer que depende agora da PGR, por quê? É o triângulo. Polícia Federal, Supremo, PGR, aqui e tal, beleza. Agora, você acha mesmo que nessa composição que temos hoje, nós podemos acreditar que isso vai funcionar bem? Podemos ou não podemos? Você já entendeu a resposta? Caio foi bem claro em tudo que ele falou. Alexandre Garcia, como sempre, ele é sempre bem cirúrgico nos comentários que ele faz. Conforme também o Pittoli falou, que Bolsonaro tem uma carta na manga, mas que ele vai usar essa carta na manga no momento certo. Acho que não precisa ser muito inteligente para saber que tudo isso é orquestrado, é planejado. Na verdade, a única pessoa que está planejando algo contra Bolsonaro, o pessoal aí que diz que Bolsonaro tinha um golpe, na verdade são eles que estão planejando um golpe e estão colocando em prática, né, o que eles estão fazendo contra Bolsonaro, porque eles querem tanto deixar ele distante das eleições em 2026, por ele ser um forte candidato, e enfraquecer também quem é da direita. Nós que somos da direita, eles tentam a todo momento passar algo como se existisse algo de errado contra Bolsonaro, fazer com que as pessoas que são de direita, que são a favor de Bolsonaro, tentar mudar ali o pensamento. E a gente que está acompanhando tá vendo o quanto isso está mundial. Nos jornais está passando o que está acontecendo hoje no Brasil. Precisamos renovar o Senado para mudar essa história, porque somente com um Senado melhor, com uma bancada maior de direita, que a gente consegue mudar essa história. Petista estão com desespero total, e aí junta aí o puxadinho aí do poderoso chefão com jurídico, uma fábrica, mas na verdade a fábrica tá formando pessoas que vão sair como grandes gigantes dessa história, que é Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro,
o Paulo Figueiredo, Constantino, temos também o Felipe Martins, Braga Neto e muitos outros. Esses sim sairão gigantes dessa história. Segundo o colunista da UOL, ele informa que o Moraes não pode atuar em processo contra Bolsonaro. Por quê? Vamos ler por que Moraes não pode atuar no processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou no programa UOL News nesta quinta-feira, dia 21, no caso ontem. Ele se referiu à acusação contra Bolsonaro, o colunista da UOL, Walter, ele se referiu à acusação contra o Bolsonaro, contra o candidato a vice na chapa do ex-presidente nas eleições de 2022, General Braga Neto, e contra outras 35 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. A PF encaminhou o processo ao STF e Moraes vai ser o relator. De acordo com o colunista, o magistrado não pode entrar no caso porque é vítima e, portanto, não terá a necessária imparcialidade. Então, ele não pode porque ele não terá a necessária imparcialidade, conforme fala o colunista aí do UOL. Ele ainda disse que a Suprema Corte precisa ter discernimento necessário para separar o joio do trigo e não envolver o ministro no processo jurídico. E 2026, Bolsonaro será o forte candidato aí contra esse governo que só causa destruição. Eles conseguiram tanto que eles conseguiram fazer com que esquecesse os gastos aí, corte de gasto, esqueceram o que a Janja fez aí, xingando o Elon Musk, tantas outras coisas aí. Eles conseguiram fazer com que essa história, no momento certo, eles jogaram para abafar as podridão aí desse governo.